Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer aqui um vídeo bem rapidinho sobre a introdução da semana 1 do PET volume 6 de matemática referente ao sexto ano. Então, se trata de ângulos, né? Novamente, a gente vai fazer atividades referente a ângulos, né? E apenas relembrando aqui, o ângulo ele é a medida da inclinação relativa de duas retas que partem de um mesmo ponto. A gente pode utilizar essa definição aqui para relembrar, né, os ângulos, o que é um ângulo. Então aqui, ó, eu tenho duas retas ou duas semi-retas aqui no caso, né? Fiz uma de cada cor até. E eu tenho aqui uma abertura. Essa abertura aqui é o nosso ângulo. E aí, apenas relembrando, nós temos a classificação dos ângulos aqui como agudo, que é o ângulo que é menor que 90 graus. Nós temos aqui agora uma abertura que é maior que um ângulo de 90 graus, então nós temos um ângulo obtuso. Nós temos aqui um ângulo raso, no caso aqui é quando as duas retas aqui, nós temos metade de uma abertura de uma circunferência, vamos dizer assim, né? É a metade do caminho completo aqui que essas duas retas têm. Lembrando que o caminho completo são 360 graus, né? O giro total da circunferência equivale a 360 graus. Como a gente fez metade da circunferência aqui, nós temos 180 graus. Esse aqui é o ângulo raso e aqui é o ângulo reto, né? Que é o ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é a base para a gente identificar se o nosso ângulo é agudo ou obtuso. Se for menor que esse ângulo, é agudo. Se for maior que esse ângulo, é obtuso. E esse, no caso do raso aqui, que é maior, né, mas é uma característica diferente aqui, que no caso é exatamente a metade de uma volta, né, no caso 180 graus. E pode ser que às vezes vocês não lembrem, né, apenas para relembrar aqui, mas e o transferidor de grau, como que funciona? A gente vai colocar o transferidor de grau sempre de modo que aqui no centro do transferidor de grau fique o encontro, né, das duas semi-retas, que a gente chama de vértice do nosso ângulo, tá? E a gente também vai colocar aqui, ó, a continuação do nosso segmento de reta aqui bem em cima do risquinho da onde está marcando 0 e 180 graus. E aí sim a gente vai medir essa abertura. Professor, mas qual número que eu vou usar? O de cima ou o de baixo? É muito simples. A gente está começando a abertura aqui, né? A gente está começando a medição do nosso ângulo daqui para cá, vamos dizer assim, né? Como se essa outra reta aqui, essa outra semi-reta, estivesse em cima dessa daqui e fosse abrindo. Então a gente começa do zero. Se eu começo do zero, eu tenho 0 e 180. Eu vou olhar, nesse caso aqui, a medida interna, né? Esse zero que está aqui. Então 0, 10, 20, 30. No caso aqui, 40 graus. Tá certo? Então essa foi a nossa introdução para a semana 1 e logo logo, na sexta-feira, eu volto com a correção dessas atividades para vocês, tá certo? Boa atividade para todo mundo.